Nos últimos anos da década de 90, a Nike lançou um comercial que levantava a seguinte questão: e se você pedisse a Deus para ser o melhor jogador de futebol do mundo? E se ele realmente estivesse ouvindo? Em seguida, enquanto as palavras desapareciam, a propaganda exibia um vídeo de Ronaldo Fenômeno marcando um gol contra o Compostela, sem fornecer nenhum contexto. Mas ao olhar aquilo, você sabia exatamente o que eles queriam transmitir. Na verdade, todos sempre souberam. Nunca houve um prodígio tão claramente destinado a se tornar um dos maiores de todos os tempos como Ronaldo. É muito comum focar nas lesões e nas possibilidades não concretizadas na carreira de Ronaldo. Entende? O lado negativo. Mas estamos falando de um jovem que, aos 20 anos, antes mesmo de conquistar uma bola de ouro, antes mesmo de chegar ao Barcelona, já havia disputado 115 partidas e marcado 103 gols. Existe algo que poderia convencer alguns de vocês de que ele era o melhor de todos os tempos. Um vídeo de apenas 5 segundos aos 16 anos. Foi assim que as pessoas se apaixonaram por ele e o tornaram mundialmente famoso, mesmo antes de ter idade para dirigir um carro. O foco aqui é o tempo anterior às tragédias que moldaram o legado do Ronaldo. Tudo começou quando ele era um jovem de dentes salientes, matando aula para participar de testes de futsal no clube local, Valqueire. Naquela época, ele nem percebia o quão excepcional era. Ao notar que havia 50 crianças nos testes, ele achou que não tinha chance de ser selecionado e decidiu se passar por goleiro, já que havia poucos deles e provavelmente conseguiria uma vaga. Porém, logo ficou evidente para todos, inclusive para si mesmo, que não era sua posição. Depois de alguns jogos no banco, seu treinador o colocou na frente em uma partida contra o Vasco da Gama, e o resultado foi impressionante. Ronaldo marcou 4 gols e liderou uma virada incrível contra um time muito mais forte. A partir desse momento, ele se tornou a estrela do time, e ao final de sua primeira temporada, já havia marcado 166 gols, incluindo um jogo em que ele fez 11 dos 12 gols da equipe. Aos 12 anos, apaixonado pelo futebol, ele enfrentou dificuldades pessoais quando seus pais se divorciaram, mas decidiu dedicar-se completamente ao esporte e abandonar a escola. Mesmo com a mãe furiosa e dizendo que ele não teria futuro, ela percebeu que não poderia impedir, já que trabalhava 12 horas por dia num restaurante. E para uma criança que passou por tudo que Ronaldo passou, matar aula para jogar futebol não era tão ruim assim. Por mais que possa parecer estranho, essa foi a melhor escolha de sua vida. Ao longo dos 2 anos seguintes, a fama de Ronaldo cresceu muito, e ele se mudou para diferentes clubes, onde impressionou apesar de ser muito mais jovem que os outros jogadores. Primeiro, ele tentou uma seletiva no Flamengo, seu time de infância. Ele foi muito bem e o chamaram para uma segunda seletiva. Mas Ronaldo não conseguiu ir, porque o clube não arcou com as despesas de seu transporte e Ronaldo não tinha dinheiro para pagar. Mas é claro, sua jornada não acabou aqui. Depois de ser rejeitado por alguns clubes, Ronaldo foi recomendado pelo lendário jogador Jairzinho ao Cruzeiro, onde rapidamente se destacou na equipe sub-20 e foi promovido à equipe principal. Sua carreira decolou rapidamente, com destaque em competições e chamadas para a seleção nacional sub-17. Ele impressionou a todos com suas performances e se tornou um jogador fundamental. Sua carreira avançou rapidamente, marcando muitos gols e atraindo interesse de clubes internacionais, mas sua contratação foi considerada cara para a época, 1,75 milhão de euros. Quero dizer, ele era apenas uma criança ainda. Tinha acabado de fazer 16 anos e em apenas alguns meses, ele alcançou o status de titular indiscutível e demonstrou um impressionante poder de finalização com uma sequência de 17 gols em 10 jogos. Isso incluiu 4 jogos na Supercopa Libertadores. Em sua estreia, ele marcou 3 gols, e na segunda partida acrescentou mais 2 gols. Então eles enfrentaram o Nacional do Uruguai, onde ele marcou o único gol da primeira partida e mais 2 no segundo jogo, mas infelizmente acabaram sendo eliminados. Enquanto tudo isso acontecia, ele também marcou gols contra todas as equipes do campeonato, exceto o Flamengo. E no final dessa incrível sequência, ele brilhou em uma vitória espetacular por 6-0 contra o Bahia. Tornou-se o primeiro jogador da história do clube a marcar 5 gols em uma única partida do campeonato. Como Cafu disse, foi um momento decisivo em sua carreira, mostrando ao mundo que ele não era apenas um grande jogador, mas um fenômeno.
E ele não foi o único a ficar impressionado com o jovem garoto. Nesse mesmo ano, o olheiro do PSV, Ernie Brandt, estava no Brasil em busca de um substituto para Romário, que havia saído para o Barcelona. Ele esperava encontrar alguém com pelo menos metade do talento de Romário, o que já seria uma conquista surpreendente. Afinal, Romário havia marcado 128 gols em 145 jogos pelo PSV. Mas bem, você pode imaginar o que aconteceu em seguida. Ao ver Ronaldo, Ernie Brandt não podia acreditar no que seus olhos viam. Ele mal podia acreditar quando soube a idade de Ronaldo. Parecia impossível que um jovem de 16 anos pudesse ser tão habilidoso. Encontrar Ronaldo trouxe uma nova esperança para Ernie Brandt, que sonhava em descobrir alguém tão talentoso como ele um dia. Ainda assim, naquele ano, Ronaldo não deixou o Brasil para a Europa. Ele permaneceu no Cruzeiro por mais uma temporada, dominando o Campeonato Mineiro com incríveis 22 gols em 19 jogos, sendo o artilheiro e conquistando o título. Ele proporcionou momentos icônicos, incluindo um hat-trick contra o rival Atlético Mineiro e um gol memorável contra o Boca Juniors na Copa Libertadores, que levou o país à euforia e pressionou o técnico da seleção brasileira a convocá-lo para a Copa do Mundo aos 17 anos. Embora não tenha atuado na competição, seu nome nas listas de grandes clubes europeus, como AC Milan, Juventus e Ajax, levou o PSV a perder a chance de contratá-lo. Então, finalmente, Ronaldo embarcou para a Europa e assinou com o PSV. Sua chegada não causou grande alvoroço, diferente dos dias atuais, onde jogadores jovens já são recebidos com grande expectativa. Ronaldo chegou praticamente sozinho ao aeroporto, e mesmo com a chegada de sua família, eles enfrentaram dificuldades financeiras e compartilharam um modesto apartamento. Apesar de todas as dúvidas e críticas, Ronaldo rapidamente calou os céticos ao marcar gols em seus primeiros jogos, superando as expectativas de sua própria previsão de 30 gols e marcando impressionantes 35 gols em sua primeira temporada na Europa. A adaptação de Ronaldo ao futebol europeu foi surpreendentemente tranquila, e sua habilidade em campo chamou a atenção de todos. Mesmo sem a grande aclamação inicial, sua performance fez com que clubes importantes como Ajax, que acabou vencendo a Liga dos Campeões naquele ano, mostrassem interesse em contratá-lo. Ainda que ele tenha escolhido o PSV, a repercussão de sua chegada foi impressionante, e seu talento logo se mostrou fenomenal. Depois do jogo, várias lendas saíram elogiando o jovem rapaz. Até mesmo Beckenbauer, o renomado jogador alemão conhecido como Der Kaiser, que não é facilmente impressionado, ficou visivelmente emocionado naquele dia, afirmando que hoje testemunhamos o novo Pelé. E devo dizer, nem muitas pessoas conheciam Pelé tão bem quanto Beckenbauer. Então, quando ele disse isso, todos prestaram atenção. De forma semelhante, o lendário Rudi Völler também fez questão de comentar: nunca vi um jovem de 18 anos jogar como ele. Mas o que sempre achei curioso nessa citação foi que Ronaldo ainda tinha apenas 17 anos quando essas palavras foram ditas. Conforme o tempo passou, Ronaldo não parou de marcar gols. E no final da temporada, apesar do PSV não ter conquistado nenhum troféu e terminado em terceiro lugar, ele conseguiu cumprir a promessa que fez a Romário: quebrar o recorde dele. Embora Romário seja considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos, e fosse quase 6 anos mais velho que Ronaldo quando chegou ao PSV, com 30 gols na Liga, Ronaldo superou o recorde de Romário, que durava há 5 anos no clube. Além disso, apenas um jogador do PSV havia atingido a marca de 30 gols, e a última vez que alguém havia conseguido esse feito na Eredivisie foi uma década atrás com Marco van Basten. Depois dessa temporada, os grandes clubes se mostraram mais interessados do que nunca. A Inter, em particular, fez várias ofertas para tentar compensar o fato de não tê-lo contratado 3 anos antes. No entanto, o PSV se manteve firme e não cedeu. Para provar que não precisavam de Ronaldo, o PSV contratou Caio Ribeiro, vencedor da Bola de Ouro da Copa do Mundo Sub-20 daquele ano, acreditando que ele seria tão bom quanto Ronaldo. Mas a verdade é que Caio Ribeiro não teve o mesmo impacto e logo desapareceu dos holofotes. Enquanto isso, Ronaldo entrou em sua segunda temporada no PSV ainda mais explosivo, marcando 4 gols em uma única partida da Copa da UEFA e, no início de outubro, já acumulava 11 gols em 8 jogos. Porém, foi nessa época que surgiram os primeiros sinais de alerta.
Após um crescimento rápido, com 4 centímetros a mais e 6 quilos a mais, Ronaldo começou a se queixar de desconforto desde o início da temporada, e naquele mês a dor em seus joelhos se tornou insuportável. Ele ficou afastado por 24 dias. A fama de Ronaldo era impressionante. Quanto à Inter, um ano depois, após algumas questões em relação às negociações de contrato no Barcelona, eles finalmente conseguiram o jogador que tanto queriam, quebrando o recorde mundial de transferência mais uma vez. No entanto, considerando que eles haviam desistido de contratá-lo anteriormente por medo de suas lesões, tornou-se bastante irônico que, ao deixar o clube 5 anos depois, Ronaldo só tenha conseguido jogar uma temporada completa, ficando afastado por um total de 773 dias. Um ano antes de chegar à Inter, quando lhe perguntaram qual era o seu maior medo, sua resposta foi: lesão. Um jogador machucado é a coisa mais triste que existe.